Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui no meu perfil sobre hoje aqui o livro A Vida Intelectual do Antoine Saint-Exupéry. Eu vou fazer essa live aqui com a Isa do Literatura VIP, que vai entrar aí já esqueci de... deixa eu ver se eu consigo enviar a solicitação aqui para ela. Aqui. Ela deve estar pedindo a solicitação para entrar também. Sejam todos muito bem-vindos. Digam aí se... pronto, já deu certo. Oi, Oi, André. boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Sejam todos bem-vindos aí, Isa e todos os nossos Sejam espectadores. bem-vindos. Mais uma live de sábado, já virou um horário, né, definido para as lives filosófico-literárias, né? O horário e o dia, né? O horário e o dia, exatamente. Sábado e às 20 horas. Às 20 horas. E eu tava falando aí pra galera que a gente vai falar sobre este livro aqui, A Vida Intelectual dos Saint-Exupéry. Eu tenho essa edição aqui da Realizações, a Isa tá com essa edição da Vide. E, na verdade, eu também usei uma edição portuguesa que eu encontrei em PDF na internet. Todas são possíveis. Eu desconheço objeções à qualidade delas. Então, enfim, eu, particularmente, não quero dizer que deve ter uma superior à outra, mas se todas são razoáveis, também já estamos tranquilos. Essa Então, aqui Isa... conta com 3 prefácios. Legal. Inclusive, um deles é do Olavo de Carvalho. O prefácio é a edição brasileira do Olavo e tem mais 2 prefácios. Um do próprio Saint-Exupéry e um outro que, deixa eu me recordar aqui de quem escreveu. Mas os 3 muito bons. Ótimo. O outro é do Chandolin, também francês, edição... intelectual francês. Ótimo. Essa edição eu não tenho, então confesso que eu não sabia. Tá bem marcada, hein? O meu tem algumas, mas bem poucas. O meu tá bem marcado e fiz algumas anotações. E inclusive, um dos tópicos que a gente vai comentar, né? Sobre as anotações. Exatamente. Tudo faz parte de um método, né? De aprendizado. Sobre as meta-anotações. As meta-anotações. Anotações inteligentes. Mas, Isa, para a gente não eventualmente deixar na mão aí quem estiver chegando hoje, você apresenta rapidinho aí, depois você está aqui como minha convidada, né? Quem é você, o que é a Literatura VIP, e depois eu me apresento também para quem não me conhecer ainda. Tá, joia. Então, eu sou a Isabelle, mas podem me chamar de Isa. Eu tô por trás do Instagram literário Literatura VIP, que já existe desde 2019, de lá para cá já passou por algumas transformações e hoje se dedica principalmente não apenas à leitura, mas ao estudo dos clássicos da literatura, a literatura russa sempre presente, eu sempre comento aqui, mas não apenas a russa, e também alguns livros de não ficção, mas livros que despertem a nossa curiosidade, que nos façam refletir a respeito de aspectos não só da literatura, como aspectos da vida, como esse aqui. A vida intelectual não vai falar só de uma vida de estudos, né? Vai muito além disso. Profissionalmente, eu sou médica, sou nefrologista de especialidade, trabalho na área. E hoje em dia eu levo a literatura, assim, num grau de importância, o mesmo grau da minha profissão. Óbvio que não é o que paga as minhas contas, então eu tenho que ter uma prioridade prática de vida real, mas em termos de edificação da alma, de ampliação do conhecimento, a literatura, inclusive, eu acredito firmemente que ela me ajuda no exercício da medicina. Então, essa é a minha apresentação, minhas credenciais. E sou aluna do André no Instituto Veraz, nos cursos que ele dá. Inclusive, essa quinta teve aula dele sobre neoteísmo, muito boa, por sinal. Então, essa é a minha apresentação.
Maravilha, obrigado. E aí, rapidamente aqui para quem está vindo aí do Literatura VIP, a Isa e eu temos uma parceria aí, a gente faz uma live de vez em quando sobre que entre na nuance desses dois universos, né? Filosofia, literatura, ou uma reflexão aí sobre vida intelectual que gira em torno dessa questão do ler, como ler melhor. Aliás, eu sempre digo isso, é uma pergunta recorrente, né? As pessoas falam, eu tenho boa vontade, eu tenho boas intenções, mas eu não consigo, eu não me concentro, eu procrastino, enfim, não consigo selecionar os livros, e todos esses serão tópicos da live de hoje. Mas, tal como a Isa, infelizmente, eu adoraria que isso aqui fosse o meu sustento, né? Fazer lives, criar conteúdo, etc. Embora já represente uma pequena parcela disso, infelizmente não é tudo. Então, eu tenho que dar formalmente aula de filosofia, né? Eu sou professor da rede estadual aqui em São Paulo. Trabalho também com editoras. Está tudo em torno do universo intelectual e dos livros. O meu tá mais assim, universo tá mais científico. Não muito, mas está um pouquinho mais. Eu tô tô totalmente dentro do universo aí, aulas, livros e etc. Então, eu trabalho com editoria de livros também. Escrevi já, meu primeiro livro já foi publicado, aí uma introdução ao pensamento. Não só o primeiro, né? Você sempre esquece do segundo, de ensaios. Não. É seu quarto. É que o único só meu, o único solo. Né? Tá. Não, com artigos compondo a outros. Né? Tem o Arrume Seu Quarto, tem as várias faces da nova ordem mundial, mas aí eu divido as glórias com os outros autores. E dou aula lá no Instituto Veraz também, o que, aliás, é um empreendimento maravilhoso. Quem for aqui de São Paulo e não conhecer ainda, busca as redes sociais aí do Instituto. Tivemos um evento, uma palestra essa quinta-feira, que a Isa esteve presente. E no dia 18 vai ter um especial de Natal, que vai ter uma programação sensacional. Eu tô triste, assim, desde que foi divulgado o especial de Natal, porque eu não vou poder participar, vou estar na casa dos meus pais. Enfim, é por um motivo nobre, mas o especial tá com, assim, uma programação belíssima. E, nossa, adoraria. Se eu estivesse em São Paulo, certamente eu iria. Então, quem for de São Paulo está convidado. A programação, acredito eu, já foi divulgada nas redes sociais do Instituto. Então, vai ter declamação de poesia, vai ter coral, vai ter conversas. Estará lá. Vai ter uma soprano. Pois é, maravilhoso, né? Professor Joel Gracioso, Evandro Pontes, outros professores do Instituto. Eu estarei na mesa, né, no bate-papo com o Evandro Pontes, falando sobre o fim do Natal, né? Mas a gente vai, né, costurar lá o nosso diálogo. Então, quem for de São Paulo, ou quem não for, mas eventualmente estiver por aqui, né, porque já é um período de viagens, etc., está totalmente convidado. Vai ser um dia muito, muito especial. Certamente. E sobre aqui o nosso tema da nossa live, eu queria abrir falando um pouco sobre o que vai ser o meu fio condutor de exposição. Então, assim, o livro ele não é tão extenso no sentido de páginas, né? Mas ele é denso. Mas ele é muito recheado de informações de natureza, ali, obviamente da mesma natureza, mas variadas. Né? Fala sobre muitos tópicos, né? Muitos tópicos, muitos subtópicos. Não vai ser possível, creio eu, esgotar todos, mas a gente vai abordar os principais. Mas eu vou ter um fio condutor na minha exposição, que eu acredito que seja o quê? O padre Sertians, né, o padre Antoine Sertians, ele está nesse livro, obviamente que de maneira involuntária, obviamente que ele não estava pensando nisso, mas eu tenho visto um problema aí no pessoal que está... E às vezes, e não necessariamente é um problema mal intencionado, tá? Não é uma coisa propositalmente mal intencionada, feita com intenção de burla. As pessoas estão meio que fetichizando esse negócio de vida intelectual, né? E adaptando. Eu entendo, obviamente, que a mensagem tenha que ser adaptada ao meio, né? Nós estamos fazendo isso aqui, a gente está no Instagram, e aí o Instagram... Que é o mainstream total, né? É o mainstream total, é uma ferramenta super válida. Porém, a galera, nessa coisa de adaptar, às vezes perde a mão, adapta demais, não transmite a mensagem como um todo, de fato, e acaba fetichizando. Eu quero ter uma vida intelectual, eu sou o leitor, eu vou salvar o Ocidente, eu vou salvar a civilização ocidental.
Então acaba virando uns slogans meio vazios, meio sem sentido. E eu acho que, e por incrível que pareça, com certeza o Sertianos não estava pensando nisso, mas ele combate isso no livro. Eu vou trazer alguns elementos disso ao longo da live inteira, aí, quando a gente tratar do conteúdo mais especificamente. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente também contextualizar que tem esse lado que o André trouxe, né, desse fetiche pela vida intelectual e agora quase que uma moda, e a vida intelectual pode ser muito mais simples, e é o que um dos preceitos trazidos pelo Sertian é exatamente simplificar a vida. Então, a vida intelectual pode ser, sim, acessível e simples, mas um outro contexto que eu acho que vale a gente salientar do porquê que é tão importante a gente falar sobre vida intelectual, sobre cultura, sobre leitura, sobre como escolher as nossas leituras, é o momento que a gente vive, né? Inclusive, assim, o intelectual, ele tem que estar inserido no seu tempo. E o que o nosso tempo tem feito, infelizmente? Tem passado por um processo que eu diria em velocidade assim assustadora de relativismo. E o relativismo cultural faz parte desse relativismo ético-moral. Porque se no momento a gente começa a considerar qualquer expressão cultural como tendo o mesmo valor, como se ter juízo de valor sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a importância do que aquele conteúdo agrega, fosse algo muito condenável. Hoje em dia a gente tem que, nossa, não, é uma expressão cultural, mas a gente tem que entender que juízo de valor faz parte da essência do ser humano. E os padrões existem. E se eles não existissem, a gente nunca alcançaria algo melhor, porque a gente precisa de um padrão definido para de fato se esforçar para alcançar aquele padrão. Então, se a todo momento a gente fica mudando os padrões e relativizando e dizendo que uma composição funk tem o mesmo valor de uma ópera clássica, gente, nada contra, mas assim, não tem. Isso é um fato. Não agrega o mesmo valor à humanidade. Da mesma forma que um clássico da literatura, e agora eu vou ser muito polêmica porque eu tenho um Instagram literário, um clássico da literatura, ele tem um peso intelectual e de conhecimento e de valor para a humanidade muito diferente de um livro contemporâneo. Então, hoje em dia, virou moda dizer, nasceu um clássico. E eu fiz questão de criar uma caneca para dizer, não se nasce clássico, torna-se clássico. Porque é verdade, tem que passar pelo crivo do tempo, tem que passar pelo crivo de o que é que aquilo agrega na vida de outras gerações, que referência aquele conteúdo virou. Então, num tempo de relativização cultural, é também muito fácil relativizar a ética e a moral e deixar de existir o conceito de certo e errado e deixar de existir a verdade. E a gente percebe que aqui nesse livro, a vida intelectual tem que sim estar sempre em busca de algo maior que é a verdade. Então, eu queria fazer essa contextualização, por mais dolorosa que possa ser para algumas pessoas, são fatos, né? Então, assim, clássicos têm um valor, sim, diferente de livros contemporâneos. Expressão cultural musical clássica vai ter um valor cultural também diferente. Juízo de valor é permitido, todo mundo faz. Perfeito. E na verdade você falou nada contra, eu pensei que eu tenho. Na verdade, coisas... assim, nada contra. Não, entendi. Assim, quem quer, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou ficar me importando, entendeu? Mas na minha vida eu escolho muito bem o que vai entrar, né? E o que vai me representar principalmente. E isso faz parte as nossas escolhas vão determinar a criação do nosso imaginário. Isso é muito importante. Sim. Perfeito. E se a gente está falando, então, de um livro cujo título é A Vida Intelectual, né? Ou seja, é um livro escrito por um sacerdote, e aí eu vou explicar por que isso é um destaque importante, porque alguém pode pensar, mas então ele é um sacerdote católico, então ele é um livro para católicos. Olha, tem uma marca muito católica no livro, sim, mas não se restringe a isso.
vai dar para a gente explorar isso um pouco também ao longo da live. Mas a gente está falando de um livro que trata de vida intelectual, ou seja, alguém que quer entender, que quer ali organizar a sua vida, organizar melhor a sua vida devotada aos estudos. Isso que você pontuou é muito importante, porque inevitavelmente você vai ter que fazer escolhas, né? O que estudar, o que não estudar, quais autores ler, quais autores não ler, quais livros Porque nunca vai ler. dar tempo de abarcar tudo, né? Jamais, isso é uma esperança totalmente abandonada, né? Então você vai ter que fazer, até por tempo de vida. Não é nem que não exista coisas boas o suficiente. Não, tem mais coisas boas do que nós temos tempo de vida para lê-las. Então você vai ter que fazer uma seleção e essa seleção vai se basear em critérios. E o próprio Sertianos fala disso, né? Você vai ter que escolher ali o que é melhor, né? Você vai ter que escolher aquilo que realmente tem uma contribuição positiva para a humanidade e, por consequência, vai ter uma contribuição positiva para você atender a sua vocação de vida de estudos, né? De busca e estabelecimento realmente de uma vida intelectual. Então, quando eu trato do assunto relativismo, e eu trato muito dele em diversos âmbitos, eu sempre falo, olha, você pode ser relativista o quanto você quiser. A realidade sempre fala mais alto, né? Ela se impõe. Inevitavelmente, né? Ou senão, numa frase assim, você pode achar e acreditar em qualquer coisa. Na hora de atravessar a rua, você precisa olhar para os dois lados, né? Você não fecha o olho e atravessa e vai. Você olha para os dois lados para ver se dá para atravessar ou não. Isso é a realidade se impondo, né? O Sertiange, como bom francês, diria: la réalité oblige. A realidade obriga o indivíduo a ter que se submeter a regras, a se submeter a juízos de valores, inclusive. E, enfim, não dá para... tô frustrado, então eu mudo o padrão, eu mudo o ideal. O Chesterton fala sobre isso, né? Antes se mudavam as técnicas para se atingir o ideal. Hoje em dia, não. Se muda o ideal e é isso aí. Vamos em frente. Aquela frase, em vez de você tá com uma roupa, um problema de costura na roupa, em vez de você ajeitar a roupa, você ajeita o indivíduo, né? Você quer fazer vamos que operar... perigo, hein? Opera o homem em vez de fazer um remendo na vestimenta. Isso é um signo muito, muito ilustrativo da modernidade. Então, eu acredito que isso seja bastante importante. E dentro desse escopo de vida intelectual, se você estiver buscando isso de fato e com honestidade, então assim, veja, se você estiver buscando isso de fato com honestidade, você não está querendo dar uma lacrada nas redes sociais. Você realmente quer cumprir, ou ainda que seja uma lacrada invertida. Você não quer dar uma mitada nas redes. Você quer realmente ter uma vida intelectual. Essa realidade, ela vai se impor naturalmente, inclusive. Não é que um professor, um mestre vai falar, não, leia isso e leia em vez de ler aquilo. Naturalmente, você vai perceber que você tem que, dependendo da trilha, né, do rumo que você toma, você vai ter que ler Aristóteles em vez de ler uma biografia da Dilma Rousseff, né? Então, isso naturalmente se imporá a você, né? Você não vai, a Isa, ou qualquer outro, né? Enfim, não vai precisar falar isso, impor isso, esse fato. Então, a realidade vai falar mais alto. E eu acho que só terminando essa parte introdutória, fechando essa parte introdutória, né, de contextualização, eu acho que existe uma necessidade, eu diria, urgente, na mesma medida que a degradação cultural e o relativismo ético-moral vem acontecendo, existe uma necessidade urgente de reconstrução cultural. É necessário a gente falar o óbvio. Né? Muitas vezes vai ser necessário falar o óbvio, que juízo de valor é algo que não vai desaparecer e que todo mundo tem, e que no fundo mesmo os negacionistas culturais, eles sabem o que é que agrega mais e o que é que agrega menos, né? Não adianta falar e repetir que nasceu um clássico, porque o tempo vai dizer se virou um clássico ou não. Então, isso acho que a gente já tem como ponto de partida. E só uma outra questão, a gente também é importante falar aqui a fonte, né? Da onde o Sertiange tira a maioria dos seus ensinamentos.
como o André bem colocou, ele é um padre católico, isso vai estar permeando todo o livro, então, assim, não dá para dissociar, né, que aqui ele vai sim falar de oração, falar da importância de se elevar o espírito. Óbvio que a gente pode tirar esses ensinamentos, que são muito práticos, para pessoas que não são católicas ou que não são nem religiosas, mas a fonte primordial, e aí a gente volta, né, como clássico tem peso, é São Tomás de Aquino. São os 16 preceitos do São Tomás de Aquino. E ele vai, não que ele destrinche um a um, no final dessa edição até tem os 16 preceitos listados, mas ele vai lançando, à medida que ele vai conversando com a gente, parece uma conversa mesmo, conversando com a gente sobre o que é necessário fazer para se cultivar uma vida intelectual, ele vai rememorando esses preceitos do São Tomás de Aquino. Então, inevitavelmente, ele vai associar, e é algo que eu acho que é muito pertinente, principalmente nos dias de hoje, associar esse cultivo à vida intelectual ao cultivo das virtudes. E virtudes não basta a gente desenvolver, eu quero ser generoso, não, virtude para ser verdadeira, ela precisa ser exercida. Então, a vida intelectual, para ela de fato corresponder à realidade, ela precisa ser exercida no dia a dia. E a virtude também. Então, ele vai fazer o tempo todo esse paralelo entre estudo, entre aprendizado, mas também nunca desconectado do desenvolvimento e exercício das virtudes. Inclusive, ele coloca a virtude da estudiosidade, né? Ele inventa essa palavra, quer dizer, não sei se ele inventou, eu não conhecia, mas... e depois a gente vai comentar o que está incluído, né? O que ele inclui nessa virtude e o que ele elimina para, de fato, ser uma virtude. Perfeito. Essa questão do tomismo, ela me ajuda... Então, assim, pelo fato do Sertiani ser um sacerdote católico, então ele tem uma inspiração muito grande, obviamente, em Tomás de Aquino, né? Qualquer católico que esteja preocupado com vida intelectual vai se envolver em alguma medida com Tomás de Aquino e outros doutores da igreja, mas com certeza com Tomás de Aquino pelo seu gigantismo, né? Pela sua importância. E uma coisa importante que eu quero destacar naquela linha que eu falei, quando tem um capítulo do livro que chama O Quadro Ideal do Saber. Deixa eu ver que capítulo que é. É o 4º capítulo, se eu não me engano. Não. Bom, enfim, ele não é um capítulo, na verdade é um tempo, é um subtópico do capítulo 4, do capítulo 5. Capítulo 5. E ele fala, olha, o conhecimento que você adquire no decurso da sua vida intelectual é bom, é importante que ele esteja inserido num pano de fundo, né, que ele chama de quadro ideal de saber, e na compreensão do Sertianes, o tomismo, né, ou seja, a decorrência aí da filosofia, do pensamento de Tomás de Aquino, seria esse quadro ideal do saber no qual você insere o conhecimento que você adquire. É uma espécie de cenário que dá sentido à coisa como um todo. Por que isso é importante? Veja, eu estou fazendo essa crítica, mas é uma crítica construtiva. Eu acho que todo mundo passa por isso. Quando você descobre esse negócio de vida intelectual, você descobriu isso, você gostou, achou interessante, falou, talvez esse troço seja para mim. E aí você fica deslumbrado. Agora eu tenho vida intelectual, agora eu leio livros, agora eu leio autores importantes. Faz parte. Listas normal. E mais listas de livros que rolam na internet. Clássico símbolo disso. Agora eu faço listas, eu sigo a lista do fulano, e aí o sujeito repete isso na rede social, tira foto dos livros, e será que lê, será que não lê? Não sei. Mas assim, e quando a gente está no começo, esse deslumbramento inicial, ele é normal, tá? Ele faz parte. Você só não pode ficar parado nisso. E um dos recados que eu acredito que sejam importantes e sejam um antídoto para esse problema, trazidos pelos Sertianes na obra, é que a vida intelectual, você não deve nutrir uma vida intelectual com o objetivo de ser um colecionador de conhecimentos aleatórios, né? Então, olha, eu sei, há um tempo, eu lembro de um vídeo viral, há uns meses atrás,
era um sujeito que, assim, perguntavam para ele, qual é o 78º elemento da tabela periódica? Ele ia lá e respondia. Qual é o dia, mês, horário, local, data do nascimento de Napoleão? Ele ia lá e falava. Então, assim, veja, ou seja, era mais um memorizador, aliás, do que conhecimento. É uma coisa interessante, é uma coisa meritória, até não é demérito isso daqui, é uma coisa meritória. Mas, assim, vida intelectual não é isso. Então, vida intelectual não é isso, não é saber o que o Tomás de Aquino disse na questão 149, réplica 2 da Suma Teológica. Não é isso, tá? Embora isso possa servir à causa da vida intelectual não é, portanto, enciclopedismo, né? Você deve estudar, você deve buscar grandes livros e grandes autores, e você precisa inserir isso num contexto que dê sentido a essa coisa toda, né? E no caso dos Sertianos é o tomismo. Porque aí você tem, digamos, uma cosmovisão, né? Uma visão mais ampla das coisas, no qual você insere os conhecimentos que você vai adquirindo. Então, ter uma vida intelectual. Veja, se você, de repente... Não, eu sou bom de memória, eu sou um memorialista, e, na verdade, eu quero isso mesmo. Eu quero ficar... sabe que programa de auditório? Qual é a capital da Lituânia? Vai lá e fala. Qual é a bandeira sei lá, do Djibouti? O cara sabe. Legal, nada com... mas vida intelectual é outra coisa. Vida intelectual é você articular os conhecimentos que você adquire num quadro maior. A gente não pode nunca perder a finalidade maior da vida intelectual, que é a ampliação do nosso ser, a edificação da nossa alma e o que é que aquele conhecimento pode ser aproveitado na prática da nossa vida. Então, o Sertianjo deixa muito claro que o intelectual ele tem que estar inserido no seu tempo e na sua realidade. Ele não pode estar desconectado. O intelectual, o ermitão, que é inacessível e que só está rodeado de livros e que não vive a vida prática. Não! O intelectual paga boleto, gente, desde o século XIX, passando pelo início do século XX. E passa perrengue para pagar o boleto. Passa perrengue, tem fila, tem vida prática, tira o lixo, tem que ver se tem que fazer compras. Então, assim, e ele deixa isso muito claro, que o intelectual ele não pode se eximir da sua vida, dos seus deveres, porque ao fazer isso, ele está deixando a finalidade maior de lado. E ele até dá um exemplo assim, um médico que é intelectual, no caso da minha profissão, mas aí ele recebe um chamado, ele está de sobreaviso, não, mas agora eu tenho que terminar de ler o meu livro e eu não vou atender o sobreaviso. Não, perdeu todo o sentido, né? Aqui a ideia é articular, como o André falou. E aí eu queria trazer um trechinho desse livro que me marcou muito, que eu li na sequência de A Vida Intelectual, que é Ortodoxia, do Chesterton, que também é tomista, né, no pensamento dele que ele desenvolve, e que fala exatamente isso, sobre a articulação das ideias. Inclusive, é uma das perguntas que também me fazem bastante. Como você consegue conectar as ideias de tantos livros? Porque aprender, de fato, é conectar ideias. Então, o Chesterton fala... Pensar significa conectar as coisas e parar se elas não puderem ser conectadas. Então, não adianta simplesmente reproduzir. Eu li, eu sei reproduzir. Aristóteles falava, né, que para um verdadeiro entendimento é quando você consegue ensinar, mas ensinar não significa apenas reproduzir. E hoje em dia, a gente vê uma reprodução de frases prontas, principalmente de cunho ideológico, e as pessoas estão desaprendendo a pensar por conta própria. E o que esses autores aqui nos convidam a fazer eu consigo assimilar o que eles estão me trazendo, mas e agora? Como é que eu conecto essas ideias à minha vida e como é que daí eu crio o meu pensamento com a minha identidade? Não é que a gente vai estar criando gênios aqui, não é isso, mas é pensar por conta própria, fazer a diferença no seu meio. Então, isso é fundamental. E a outra coisa que você falou que eu queria comentar sobre esse quadro ideal do saber é que o Sertianjo coloca que para a gente se tornar um intelectual de verdade, a gente não pode ficar restrito a uma área do saber. Esse saber precisa ser ampliado.
né? A gente precisa ter noção de outras áreas, mas claro que naquela determinada área, e na maioria das vezes essa determinada área vai corresponder à ocupação profissional da pessoa, naquela determinada área a gente precisa seguir as nossas aptidões. Não adianta uma pessoa que tem muitas dificuldades com matemática querer ser engenheiro, não vai dar certo. Porque para dar certo, para fluir, para ser natural, a pessoa tem que tirar uma certa dose de felicidade daquela atividade. E a felicidade só vem se fluir naturalmente, se a gente respeitar as nossas aptidões. E a vida intelectual ela pode ser exercida nas diversas áreas, mas se a gente puder ampliar o saber, conectando áreas diferentes, e no momento que a gente vai para o específico, a gente respeitar as nossas aptidões, as chances são de uma vida intelectual mais frutífera. Então, eu queria fazer esse adendo. Perfeito, não, muito bom. Eu só queria, deixa eu fazer um parênteses aqui. O nosso amigo Paulo Prandini comentou há um tempinho aí. Abraço, Paulo. Paulo é um grande pessoa, grande figura, grande amigo. Um Que ele mandou amigo. um áudio para mim no WhatsApp. Daqui a pouco eu estarei ouvindo e te respondendo, Paulo. Abração, prazer aí sempre. Depois da live, Paulo. Prazer, prazer receber todos, isso. evidentemente. Mas o Paulo aí, um grande amigo, forte abraço. Não, e eu acho que esses elementos pontuados, eles já ajudam, como eu disse, né? Então, assim, se a pessoa tiver o start dela, porque ela viu alguém falando, se ela viu esta live aqui, né? Então, não é para você... Claro, você pega... qual deve ser a sua atitude? Se você teve o estalo, que talvez vida intelectual seja o seu negócio, e se você não tiver, não tem problema nenhum, né? Eu sempre dou destaque para ele. Nem todo mundo vai ter uma vida intelectual. De repente o sujeito vai ser eletricista, vai ser um ótimo eletricista, vai prestar o serviço dele para a comunidade, para o que seja. Muito bem, ele não precisa ser um intelectual para fazer isso, né? Embora eu acredite que todo mundo possa se interessar pelas principais questões humanas, né? Então, se você tiver o start, você tem que pegue e leia o livro, né? Vá ler o livro, vá ler este livro, vá ler outros livros, vá fazer exercícios de estabelecer as conexões. Então, é mais isso e menos essa casca de aparências, muitas vezes, da rede. E aí, era isso que eu lembrei o que eu queria dizer de fato. Um meia-culpa, não meu, evidentemente, mas do nosso meio, digamos, como um todo, porque o pessoal, nessa ansiedade e eu entendo isso, mas na ansiedade de ter público, likes, curtidas, views, sei lá o quê, o pessoal vai colocando a coisa em pacotinhos que não são verdadeiros, né? Que não são honestos. Então, não, aqui, se você me seguir, você vai salvar a civilização ocidental. Calma. Se você me seguir... Vai salvar as baleias. Em 3 dias eu te faço um intelectual. Se alguém disser isso para você, tá mentindo. Tá te enganando, tá querendo... É aquela coisa que eu acho excelente, né? Quando o produto é gratuito, é porque o produto é você. Então, dentro do nosso meio, né, o que, assim, veja, uma meia-culpa de crítica construtiva. Eu compreendo, você quer atingir pessoas e tal, você quer vender o seu trabalho, o que é muito justo, né? Esse é um outro problema também do senso comum com relação à vida intelectual, a livros, etc. O pessoal acha que tudo isso é feito por fotossíntese e tal. Então, adquirir livros tem custo, adquirir... Ou que adquirir, pronto, o conhecimento vem por osmose, né? Não precisa ler. Por osmose, adquirir os parâmetros físicos aqui, câmera, microfone, etc., para entregar um produto legal, tem custo. Por isso que isso tem que ser... Os americanos fazem muito isso, né? Se você vai na seção de comentários de certos vídeos no YouTube, os caras falam, nossa, você devia estar vendendo isso aqui, você não devia estar colocando no YouTube de graça. Então, isso é um hábito positivo. Mas a gente tem que tomar cuidado com o jargão, com o lugar comum, com o fetichismo da coisa. Não, porque agora eu leio a lista de livros do fulano. Não, porque agora eu sou intelectual, eu tenho vida intelectual. Se você está falando isso demais, provavelmente você não tem. Né? Provavelmente você quem está tendo isso mesmo não está falando tanto. Então, você tem aqui, o livro está aqui, as dicas estão aqui. O que você tem que fazer, se você quiser mesmo, é ler, estudar, praticar. Claro que você pode contar com uma mãozinha de quem está mais avançado nesse aspecto e está te dando ali. Mas cuidado com o pacote muito fácil, pronto, entregue ou vendido.
cuidado com o lugar comum, cuidado com o Cuidado jargão. com a raça para cima que sua vida vai mudar. Isso. Em Não 3 passe de passos mágica. você vai ser o novo Sertianes. Não vai. Não vai. Pode até ser, mas não vai ser em 3 passos que você aprendeu no YouTube, no Instagram, no Facebook, etc. Tá? O caminho é mais longo, mais doloroso, mais, né, árduo. Suado. Suadíssimo. Suadíssimo. Eu tenho alguns comentários em cima desse ponto importantíssimo que você trouxe. O primeiro é o que o próprio Sertilhões fala, que uma vida intelectual, ela não se faz através de leituras esparsas, né? Qualquer tipo de leitura, vagas e alguns trabalhos, um aqui, outro ali. Não, se faz com consistência, com o todo dia, né? Com o dia a dia, o cotidiano que se estabelece. E o cotidiano que se estabelece é permeado por muitas obrigações e obrigações muitas vezes pesadas. E não é obrigação porque você tem que levar resultado na empresa ou porque você... Enfim, aquilo ali é uma obrigação de você para com você mesmo, ou se você quiser ampliar e pensar socialmente, de você para com a comunidade onde você vive e como aquilo você vai poder levar para o seu entorno. Então, não é um passe de mágica, é um trabalho suado. Parte, sim, da volição, da decisão, mas a volição não adianta. Eu acredito no meu potencial, eu acredito em mim, e se eu acredito tanto, eu penso tão positivo que isso vai acontecer. Não vai. E aí eu quero trazer a ironia do Chesterton mais uma vez, porque foi impossível não conectar esses livros que são bem diferentes, tá, gente? Os temas, mas que trazem insights que eles convergem. E aí, sobre esse de acreditar em você, que é algo que a gente ouve, assim, on a daily basis, né? Assim, acredite em você que vai dar certo. O Chesterton, ele fala exatamente sobre essa frase. Ele estava numa conversa com o editor, uma conversa real, dizendo assim, não, mas o editor vira e fala, aquele escritor ali, ele vai dar certo, porque ele acredita muito nele. E aí o Chesterton comenta, aquele editor que achava que os homens dariam certo se acreditassem em si mesmos, aqueles que buscam o super-homem, sempre procurando por ele no espelho, aqueles escritores que falam em estampar sua personalidade em vez de criar vida para o mundo, todos esses têm apenas 1 centímetro entre si e esse terrível vazio. Porque essa é uma vida intelectual vazia. E o que ambos colocam, e aí eu trago mais um autor, que é o Lewis, que também traz esse ponto, é que uma vida intelectual verdadeira, ela tem que ser construída em cima da humildade. E o Chesterton, com toda a sua ironia, ele fala que sem humildade, o sujeito não consegue aproveitar nem o próprio orgulho. Então, e aí, a vocação intelectual. Você identificou que você tem sim uma vocação intelectual, mas você ainda está... as pessoas não nascem prontas, os leitores não nascem prontos, os estudiosos não nascem prontos. Como fazer para, de fato, vivenciar isso, construir isso, no sentido da prática mesmo, né? Do dia a dia? Uma coisa eu já coloquei, pertencer ao seu tempo e à sua realidade, mas sem esquecer o legado deixado por gênios e pelos clássicos. Né? O eterno, a verdade é eterna, e os gênios tendem a trazer essa verdade, a verdade que é eterna. Então, acho que a gente jamais pode prescindir do que nos foi ensinado, mas a gente tem que sim estar conectado com os nossos deveres do dia a dia. E um intelectual vai ter deveres do dia a dia, como qualquer outro, mas também vai precisar priorizar, né, as atividades para que aquilo ali tome espaço na vida dele. E aí eu não sei se você quer comentar. Quero. André. Perfeito. Não, perfeito, porque vai encaixar uma frase do livro que eu vou trazer daqui a pouco, né? Então, mas pegando uns ganchinhos aí, então, e isso está muito coerente com a mensagem do Sertianes, né? Então, falar, a vida intelectual, ela envolve humildade, ela envolve uma indissolúvel e muito, muito certa
busca pela verdade e o horizonte todo da coisa tem que ser a verdade, né? Então isso joga contra o relativismo que você destacou lá no começo, porque para os relativistas não tem verdade, mas para o pessoal que meio do oba-oba também não é a verdade, né? É a fama, é a venda, é etc. Então esse negócio de vida intelectual, isso é sério. Isso é sério. Então você precisa fazer o negócio com humildade, o seu norte precisa ser a verdade, né? A vida intelectual é uma vocação tanto quanto o sacerdócio, né? O sacerdócio é uma vocação né, eu estou fazendo esse existem outras vocações, é claro, mas eu diria que são vocações ali próximas, né? E o Sertianes é muito feliz em mostrar algumas semelhanças entre essas duas vocações, né? Então o negócio é sério, né? O negócio não é, às vezes, o oba-oba que faz parecer. E aí tem uma frase, deixa eu ver, ela sai do capítulo 6, onde ele diz, é uma daquelas frases que eu falei que parece que ele tem a ver com isso que a gente está falando agora, e parece que ele está antevendo uma coisa que eu estou criticando aqui, que são os coaches, né? Caras que vão, não, você vai, inclusive, uma vez quiseram e veja, eu não estou falando que todo coach faz isso ou que coaching é errado, tá, gente? Eu não estou falando isso, mas eu estou falando que com certeza alguns fazem. E eu acho isso altamente problemático, né? Porque você está pegando um negócio de uma natureza muito séria, muito elevada e transformando. Não, eu quero, sei lá, eu quero vender melhor. Aí sim dá para você ter um coaching disso. O coaching de vida intelectual eu acho meio complicado. E o Sertianes diz assim, ó, a quem pretende alardear de erudito ou auferir qualquer lucro, parece que é uma previsão do negócio, basta um pequeno sortido de pensamentos. Não, ou seja, está falando o seguinte, se você quer posar, você não quer nutrir uma vida intelectual, você quer posar dentro. É a aparência, né? E essa aparência dentro dessas bolhas, ela se tornou interessante, né? Lucrativa. Então, quem pretende alardear, eu quero parecer sábio, parecer intelectual, ou ganhar uma grana com o negócio, veja, não está errado ganhar uma grana com o negócio. Está errado se o seu norte for ganhar uma grana e não a verdade, por exemplo. Basta um pequeno sortido de pensamentos. É muito isso. Ou seja, basta você domina qualquer coisinha, ou até copia dos outros, né? Domina qualquer coisinha, copia dos outros, e sai falando que já para este fim, isto já serve, né? Então, e aí ele fala, tudo, essa frase, né? Ela cria uma tintura de ciência, né? Então, ou seja, é que você falou da aparência, uma casca, né? Uma camada fina e superficial de que parece ali uma vida intelectual, etc. Mas não é, né? E aí, na sequência, eu tenho uma nota. Sim, o que eu ia dizer é o seguinte, eu tenho aqui esse livro, ele está integralmente fichado, fiz um fichamento completo dele, porque no Oliver Club, né, que é um dos empreendimentos culturais que eu faço parte, que é a plataforma fechada do Oliver Talk, né, onde a gente tem cursos, enfim, o Teatro das Ideias, etc. A gente fez a série A Vida Intelectual sobre esse livro. São 15 episódios, metade foram feitos pelo Luciano, metade foram feitos por mim, onde a gente explorou esse livro na sua integralidade. A gente explorou o livro todo. E aí ou seja, eu tenho um fichamento completo que está disponível, está disponibilizado para os alunos lá na plataforma, então eu tenho ele todo anotado. E logo na sequência disso, o Sertianes diz, a verdadeira vocação intelectual não se satisfaz com pouco, né? Então, ou seja, não é um alardeamento de erudição. Ele volta, né? A vaidade está completamente no caminho contrário à da vida intelectual genuína. E ele volta, isso você está trazendo da parte 6, né? Do capítulo 6. Mas mais para o final do livro, ele foi uma marcação minha, ele coloca assim, uma forma de personalidade particularmente hostil ao trabalho é essa hipocrisia quase universal que consiste em ostentar uma aparência de saber, quando a sinceridade confessaria sua ignorância. É aquele cara que chega com frases prontas, que quer impressionar e, enfim, nossa, como é culto, tal pessoa é culta. Mas se depara com alguém que de fato estuda, de fato lê, essa pessoa desmonta essa ostentação de cultura, porque a cultura de verdade, ela quer
criar, ela quer construir, ela não quer ostentar. Não faz parte, né, da vida intelectual ostentar e sim agregar a si mesmo e agregar a quem está próximo. Então, essa ostentação, quando, né, esse automarketing, eu acho que vale como alerta para desconfiar. Né? Infelizmente, a gente tem muitos exemplos hoje em dia, assim, tanto de sentar, né? Tipo, você vê no grupo, a pessoa tá querendo aparecer, quanto em rede social também. Isso a gente vê bastante. Então, Perfeito. acho que serve de alerta. Sem dúvida. E eu acho que esse é um gancho bom pro item das virtudes, né? Para Esse você item é muito bom. Porque no fundo é isso. Então, Então a gente falou, existe humildade, existe uma sólida busca pela verdade, e existe um conjunto de virtudes por trás dessa prática, digamos, de ter e dessa busca por se ter uma vida intelectual, por eventualmente se tornar um intelectual. Então não é, ou seja, existem virtudes, existem qualidades morais envolvidas no processo, né? Eu definiria virtudes assim, e então não é uma coisa aleatória, né? Não é uma coisa assim, fazer de qualquer jeito para atingir qualquer fim aí, sei lá, seja ele qual for, né? Existe uma virtuosidade além da estudiosidade na coisa. Exato. E ele define estudiosidade. Acho que vale a pena a gente trazer essa definição. A estudiosidade seria a virtude do intelectual e ela vai contemplar o que ele chama de uma temperança moderadora. Então, assim, não adianta também, nossa, agora eu virei intelectual, eu vou comprar todos os livros, eu vou ler, são pilhas e mais pilhas de livros, mas, assim, a gente precisa aprender a pensar, a gente precisa aprender, como o Chesterton falou, a conectar ideias, conectar as coisas. E para isso, tudo isso requer tempo, requer esforço, requer suor, requer sentar, abrir, ler, se aprofundar, tirar dúvidas, buscar. Também tem um momento da contemplação, né? Da contemplação, que não é o tempo todo o estudo. Isso pode trazer insights. E a estudiosidade, enquanto virtude do intelectual, ela também vai eliminar a questão da vaidade, né? Então, essa pretensão ambiciosa de aparentar. Então, ela vai eliminar completamente a vaidade. E, nossa, Rodrigo Gurgel na nossa live. Seja muito bem-vindo, professor. Alguém que eu admiro demais e que eu sinto muita falta na Nossa Senhora do Brasil, onde eu encontrava aos domingos na missa. Fiquei muito feliz. Um verdadeiro intelectual na nossa live. Nada mais justo. Nada mais justo. E a estudiosidade enquanto virtude do intelectual também vai eliminar o que ele chama de curiosidade vã. O conhecimento, ele precisa agregar, né? Ele precisa, de alguma forma, transformar o ser que está adquirindo aquele conhecimento e que está aprendendo a pensar por conta própria, transformar o entorno, mas a mera curiosidade vã, ela não faz parte dessa virtude do intelectual, da estudiosidade. E, falando em virtude, ele também coloca que a vida intelectual, essa disciplina para o trabalho, para o estudo, ela tem que, sim, estar submissa à verdade, né? Então, o bem moral, ele é o objetivo final. A gente não pode estar desconectado. Eu quero aprender por aprender, mas sem estar conectado com a moralidade. Então, assim, que foi o começo da live, falar de relativismo. Certo e errado existem. Então, quer as pessoas queiram, quer elas não queiram. E a gente atingir esse bem moral é algo fundamental e a gente jamais pode perder de vista numa vida de estudos, né? Qual é a finalidade? Por que eu estou me debruçando nesse tema? O que é que isso vai agregar ao meu espírito? E o Sertianchi, como um padre, né? Ele traz a questão que, para mim, na minha vida faz muito sentido, talvez na vida de outras pessoas não faça tanto, mas a associação, né? A gente não perder
a questão do cuidar do espírito, né? Ele fala da importância do cuidar do corpo, né? Cuidar da alimentação, cuidar, né, do corpo em termos de exercício físico, mas também cuidar do espírito. E nada mais frutífero para se exercer virtudes, aprender a ter essas virtudes do que a oração. Então, ele coloca aqui como parte importante dessa vida intelectual realmente plena, completa, essa associação entre o estudo propriamente dito e o momento de oração. Perfeito, muito bom. Aquilo, eu acho que um resumo dessa ópera, como eu estava dizendo, o negócio é sério. O negócio é sério, então não é algo assim, não é uma trivialidade do dia a dia. Não que as trivialidades do dia a dia não sejam importantes, tenham o seu grau de importância. Elas têm. Mas se você de fato quer uma vida intelectual, envolve todo esse processo aí que a gente está alertando e é bastante importante que você siga mais ou menos isso, se você de fato quiser. Eu queria, sobre isso eu queria falar só isso, eu queria avançar para o próximo tópico, porque eu acho que ele é muito importante, porque ele abrange aquelas perguntas que fazem. Então, eu queria... vamos, agora o que é que eu faço na prática, o que eu faço? Né? Isso. Que é assim, vamos sair daquela crítica, então, que eu estava fazendo, que costurou, e vamos ir para a pessoa honesta. Aquela pessoa que talvez ela não tenha o conhecimento, mas ela quer ter, e ela quer ter de forma sincera, honesta, verdadeira. Mas ela não sabe, né? Ela não sabe como organizar a leitura, ela não sabe como escolher os livros que ela vai ler, depois ela não sabe como escrever alguma coisa, uma nota, um resumo, um artigo. Ela não sabe. Aí ela, na boa intenção, ela entra numa pilha, numa paranoia de falar, não, eu vou ler aqui loucamente por 6 horas seguidas e na verdade o Sertianos vai falar que, olha, não, você precisa ter aí um respiro, um lazer, um repouso, né, etc. Então eu queria chamar a atenção para esses aspectos. Isso também tem a ver com um tópico que está lá mais para trás, mas acho que dialoga bem com esse, que ele fala outra coisa que existe muita gente, inclusive, vendendo maneiras de se desfazer disso. A procrastinação, a preguiça, e fala, a preguiça é um dos grandes inimigos do intelectual, né? A preguiça, a indolência. Né? A inércia, ela atrapalha. Por ficar no sofá. E realmente, e aí tem um elemento curioso, que obviamente escapou os Sertianos por uma questão de época. Ele fala dos jornais, né? Ele fala, não, em vez de você ficar lá lendo algo devido, você vai ler o jornal e a notícia do dia, que é uma crítica que eu faço muito também, a galera que fica presa. Só que agora você tem o jornal. O jornal escrito praticamente não tem, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem o jornal escrito, você tem o jornal na TV, você tem o canal do YouTube, você tem todas as redes sociais. Então a concorrência é muito forte, né? E muito tentadora. Não, depois eu leio, depois eu vejo, depois eu faço. Deixa eu ver aqui o vídeo no TikTok, deixa eu ficar vendo reels no Instagram. Você vai no looping, né? Quando você vê, você perdeu assim, aquela horinha do nosso tempo escasso que poderia ser dedicada a uma leitura, foi dedicada a ficar pulando de rede social em rede social. Há muitas cartas na mesa, muito mais do que havia na época do próprio Sertianos. Então, olha, você vai ter que, primeiro, você vai ter que tomar o controle da situação até que você torne a leitura e etc. um hábito, e até que você perceba que isso é mais recompensador que aquilo. Né? Então, assim, o que o Jordan Peterson fala, né? Da gente fazer o que é significativo e não o que é conveniente. Sim, até exato. Que o significativo, de certa maneira, se torna recompensador no momento que se está fazendo. Acho Perfeito. Que todo início, né, vencer essa inércia é o passo mais difícil, porque, de fato, vai ser sofrido no início. Uma pessoa que não está acostumada a ler com frequência ou não está acostumada a um tipo de leitura mais densa, né? No momento que passa, né, dá esse passo, não vai ser algo, ai, que agradável, né, assim, não, é que nem exercício físico, assim, dizer que, ai, nossa, acordei, estou animada, vou pra academia, não, talvez depois da série lá, a liberação de endorfina, mas no momento que você traz isso como prioridade para a vida e exerce isso, você também vai notando
as recompensas. E aquilo passa a ser cada vez mais prazeroso. E quando a gente deixa de fazer, a gente sente falta. Perfeito, perfeito. E aí, né, então, nessa parte, não acredito que dê pra gente abordar tudo e nem acho que é o objetivo, né? Mas você colocou uma lista muito boa, né, referente a dicas práticas, né? A organização prática que ele traz a respeito de alguns tópicos. Então, ele fala de simplificação, organizar o tempo, priorizar, repouso, lazer, tipos de leitura, anotações e memória. Então, nessa parte do livro, então assim, eu nunca fiz isso, mas agora eu vou começar a fazer. Quando as pessoas vierem, como que eu organizo as minhas leituras? Como é que eu tomo notas daquilo que eu leio? Por que é importante tomar notas daquilo que se lê? Quais livros eu devo ler? Eu devo ler livros que não são tão, assim, bons, né? Ele trata desse aspecto, né? Ele fala, os tipos de leituras, né? Tipos de leitura. Me perguntam muito isso. Eu tenho a minha resposta pessoal, agora eu posso agregar a dos Sertianos, mas eu falo, olha, primeiramente assim, se você souber que aquilo ali é uma leitura de um nível diferente de uma outra, de um nível diferente e abaixo, não tem problema nenhum, né? É a famosa literatura de avião, né? Você vai viajar de avião, não vai ler a Fenomenologia do Espírito do Hegel. Não recomendo. Mas, então você pode... O que eu fazendo? Eu não vou ler nada? Não posso ler um negocinho? Não. Isso cai naquela coisa que eu estava falando do fetiche. O cara da rede social do fetiche. Não. Até nas minhas viagens de avião, eu leio Aristóteles em grego. Pode até ser que uma pessoa faça isso. Mas isso é uma fetichização da coisa. Não, você tem consciência que você está fazendo, você consegue priorizar e hierarquizar a sua leitura? Lê aquele livrinho mais água com açúcar ali, 2, 3 horinhas da viagem de avião, um pouco mais, um pouco menos. Não tem problema, desde que você esteja consciente da coisa, né? O Sertianos, ele fala muito da herança dos gênios também, então, inevitavelmente, isso leva à questão dos clássicos. Né? Ele tem uma frase sensacional: o gênio não tem data. Excelente. Os clássicos não têm data, e os clássicos trazem a verdade eterna, né? Independente da geração. Então, assim, isso é fundamental. E não isso é um exercício. Como norte. É um exercício até que relativamente fácil, no sentido de se você quer saber o que ler, né? Claro que, como eu disse, você partir, não, vou ler Hegel, vou ler Aristóteles, que são clássicos. Não, vai com calma, de repente você não... Se você começar cruamente por aí, talvez a ideia toda não funcione tão bem. Mas é importante ter um diálogo com os gênios, né? Aquela coisa do estou escorado no ombro de gigantes. Então isso é essencial. Quem são esses clássicos? Quem são esses gigantes? Não é difícil você chegar nessa informação, né? Então, assim, com certeza não é o cara que publicou o seu primeiro livro ontem. Eu não sou um clássico, eu não sou um gênio, pelo menos não por causa daquilo, né? Talvez um dia, quem sabe? Mas provavelmente não também. Mas não importa. Dificilmente vai se nascer um clássico, né? Que é o mote que fica volta e meia, nasce um clássico no Instagram, né? No Bookstagram. Exatamente. Então, dificilmente, né? Ou eu diria assim, nunca vai ser esse. Muito provavelmente nunca vai ser assim. Exatamente. Então, outra coisa, ele fala muito da importância do lazer-repouso. Isso foi um tema que eu tratei em alguns momentos do ano passado, porque em virtude da pandemia, as pessoas tiveram que ficar em casa e aí elas estavam repousando demais, né? Num determinado momento, ou elas estavam trabalhando demais só que em casa. Foi meu caso, trabalhando demais. Não tinha o momento da parada, né? Então ele fala, olha, outra coisa que esse pessoal... Não, porque eu leio 120 livros por ano e eu estudo 6 horas por dia. Pode ser que exista um indivíduo para ele isso é funcional. Mas, por regra, eu não conheço ninguém dos grandes que fale isso. Não, leia 120 livros por ano e leia 6 horas por dia. Eu não conheço, muito pelo contrário. Eles, inclusive, falam, né? Eles são unânimes, né? O Chesterton, o Sertianos, até o Schopenhauer, que o Chesterton não critica. O Lewis também fala de ler pouco. Mas calma, gente. Ler pouco é o quê? Não é ler 3 livros no ano. Ler pouco, ele está falando exatamente no saber selecionar as leituras, se aprofundar nas leituras e, de fato, ler
o momento da leitura tem que ser um momento concentrado. Então, quando ele fala assim de a organização do trabalho intelectual, ela se dá desde o que o André falou, da hierarquização das leituras, saber selecionar, ter como suporte ali os gênios, e não são tantos gênios assim, desde você priorizar um horário, e aí ele fala, você tem que se conhecer. Eu, Isabelle, sou matutina, então na minha rotina coube acordar mais cedo e eu não trabalho com literatura, mas eu queria ter essa bagagem, porque aquilo me ajuda na vida, né? Aquilo me traz autoconhecimento e melhora o meu conhecimento sobre o mundo. Então, eu passei a acordar 1 hora antes para ter esse momento de leitura. Para mim, é fundamental. O meu dia funciona melhor. Mas tem aquelas pessoas notívagas. Então, se respeitar, né, assim, o próprio círculo circadiano, assim. Mas priorizar. Aquele momento é um momento de concentração. E aí tentar afastar as distrações. Porque eu acho que as distrações vão ser as inimigas mais corriqueiras do cultivo da vida intelectual. E hoje em dia a distração é basicamente celular, né, gente? Então, assim, eu acho que é naquele momento ter, de fato, uma atenção voltada e tentar fazer uma leitura ativa, onde você, de fato, está extraindo aquelas ideias e que depois você possa juntar com outras leituras, com outras ideias e criar um pensamento próprio, pensar por conta própria e não ficar repetindo slogans ideológicos por aí. Ele fala também de o intelectual, ele está inserido na realidade, ele não pode deixar de fazer seus afazeres, né? Do dia a dia, mas ele também necessita de um momento de recolhimento, de um momento de solidão. O silêncio proporciona um contato consigo mesmo. Recentemente, numa sequência de stories que eu fiz, eu comentei, eu acho que eu estava lendo esse livro aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é sensacional, assim, a ironia do Lewis. E aí eu notei que, assim, ele coloca, né, assim, as formas que o diabo atenta o homem, né? As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de ficar em silêncio, porque o silêncio necessariamente faz você parar e se deparar com seus pensamentos, com as suas angústias, com as suas emoções. Então, é normal chegar em casa, ligar a televisão, é normal fazer qualquer coisa com um podcast rolando, é normal ler e ouvir música ao mesmo tempo. Então, assim, ótimo se você consegue, mas um momento de silêncio onde você de fato vai estar em contato com aquela leitura e principalmente com os seus pensamentos, ele é necessário. E ele coloca também um termo que eu gostei muito, a tranquilidade da ordem, porque ordem me remete sempre ao Jordan Peterson. Então, você arrumar um ambiente onde você vai estudar, onde você vai ler, isso tem influência, não tem como. Se você está num ambiente onde nada te direciona para o estudo, tem 300 mil distrações, dificilmente você vai se concentrar. Então, muitas vezes são dicas realmente simples, né? O simplificar a rotina, muitas vezes é isso. E o saber selecionar, que você, como trabalha, né, com edição de livro, escreve livro, eu queria que você comentasse o saber selecionar as leituras. Isso é o gancho perfeito porque eu vou trazer agora, porque assim, essa coisa do ler pouco, ler muito. Vamos supor uma pessoa que tenha lido esse ano todos os best-sellers da lista do New York Times, da Veja. Essa pessoa leu muito. Mas será que a leitura foi proveitosa? Por isso que eu tenho, assim, aquela frase de um outro contexto, mas assim, quando fulano vem falar de justiça social, já encosto na parede, né? Então, quando fulano vem falar eu li 50 livros e em 6 meses, eu já encosto na parede, que eu quero dizer, já fico a pulga atrás da orelha, já fico desconfiado. Não é que um sujeito automaticamente vira desonesto, mas me desperta uma confiança, porque você pode ter lido 50 livros, mas se for nos best-sellers do New York Times e da Veja, talvez você aproveitou 1, 2, 3, você leu muito,
mas foi uma leitura de um proveito muito limitado. Então, é necessária uma curadoria da leitura, né? E, de repente, se você leu 3 livros, só que você leu a Metafísica do Aristóteles, você leu a Crítica da Razão Pura do Kant e você leu a Fenomenologia do Espírito do Hegel. É assim, se você ler esses 3 e for uma leitura valiosa, em um ano... Pode colocar você leu Dostoiévski, aquelas, né? Uma literaturazinha. Você leu pouco, no sentido numérico, você leu 3 livros. Mas e se você tiver tido uma compreensão, essa leitura de poucos livros foi muito proveitosa, foi muito válida, né? Então, essa é uma mensagem muito importante dos Sertianos também. E aí, eu tenho aqui 2 trechinhos. Ele diz assim, ó, eu não aconselho a restringir parvamente a leitura, né? Porque normalmente esse pessoal vai falar, não leia isso, vai virar um autoritarismo, né? Não, leia isso, não aquilo. Não, ele fala, eu não aconselho a restringir parvamente a leitura. Tudo quanto fica dito protesta contra semelhante interpretação, né? Tudo que ele falou antes vai contra isso. Queremos formar um espírito largo, praticar a ciência comparada, manter o horizonte aberto diante de nós, o que não se consegue sem muita leitura. Mas muito e pouco só se opõem no mesmo terreno. Aqui é preciso muito absolutamente, porque a obra é vasta, mas pouco em relação ao dilúvio de escritos de que a mais insignificante especialidade sobrecarrega hoje as bibliotecas e as almas, né? Então, assim, acho que isso é um resumo de tudo que a gente colocou. E aí ele diz, ó, não, isso sou eu que digo, isso é minha nota. A paixão pela leitura é uma tara, né? É um fetiche, e padece dos problemas de qualquer paixão, né? Então, qualquer coisa que seja dessa natureza vai ter os seus problemas. O exagero, né? Eu acho que evitar o exagero é o que ele fala dessa temperança que a gente precisa manter, guardar na vida de estudos. Eu queria trazer mais 2 pontos. Eu sei que a gente já ultrapassou 1 hora, mas eu queria trazer 2 pontos aqui. Um é o que ele coloca o que é necessário, né? De fato, assim, a gente já falou de organização do tempo, priorizar um momento que de fato você esteja atento, cuidando daquele momento de estudo, selecionar, fazer uma curadoria de leituras, de autores. Se organizar, óbvio que você não vai abrir mão do convívio, da vida, mas ter também um momento de recolhimento, tudo isso é importante. Mas ele coloca 3, acho que como sumarização de tudo isso, né? Ele coloca 3 características necessárias, que é o ser constante, nada se faz num passe de mágica, né? Então, assim, vou virar um intelectual, então amanhã compro uma lista de 10 livros, leio e tal, não sei o que. Não é um passe de mágica. Requer constância, requer suor, requer dedicação, requer rotina, né? É repetir aquele processo metódico, sistemático, todos os dias, né? Óbvio que vai ter um dia que você não vai ler, não tem problema nenhum, mas assim, é constância, é ser paciente, porque os obstáculos, eles vão aparecer, né? Então, obstáculo desde, por exemplo, recentemente eu qualifiquei meu doutorado. Não necessariamente quando você está numa pesquisa, você vai ter todos os resultados que você gostaria de ter quando você levantou aquela hipótese. Obstáculos vão surgir. Obstáculos do dia a dia. Naquele dia, seu chefe marcou uma reunião de última hora e você não vai poder ler. Então, assim, é ter paciência, porque o progresso vem também aos poucos. E olhando retrospectivamente, aí você fala, nossa, que salto qualitativo, mas aquilo foi construído no dia a dia. E a perseverança, né? Porque ele até fala, se você não tem perseverança, você não está, de fato, construindo uma vida intelectual. Você está projetando uma vida intelectual. E todas essas características, elas só podem ser exercidas no tempo presente. E aí a conexão que eu gostaria de fazer com um trecho do C.S. Lewis em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Por que o tempo presente, né? A gente tem que estar inserido no nosso tempo. Porque cadê? O presente
aquele ponto no tempo que eles chamam de presente, pois o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. O Sertilhange, ele é um sacerdote, né? Ele é um padre católico e ele fala: o tempo de Deus é o tempo eterno, o nosso tempo é o presente, mas o presente, que é onde a gente pode agir, onde a gente pode transformar a realidade, é onde o tempo toca a eternidade de Deus. Então, se a gente não perde isso de vista, que tudo tem uma finalidade maior e que a disciplina do trabalho, do estudo, tem que sim estar submissa a uma verdade que vai muito além do homem, né? Eu acho que tudo isso ganha um propósito. E com propósito, eu acho que as coisas acabam entrando nos eixos. Perfeito, muito bom. Esse ponto da perseverança, ele tá muito de acordo também com o que eu estava falando, porque assim, se você trata essa coisa toda como uma mania, uma monomania, uma tara, um fetiche, é característico de coisas dessa natureza. Hoje é livro, é vida intelectual, amanhã é vinho, depois de amanhã sei lá, são charutos, depois de amanhã são, sei lá, qualquer outra coisa, uísque, não sei. Isso serve para ostentação. Isso, e claro, sempre, não, porque eu leio livros, eu compro livros, eu sigo um fulano de tal, eu tenho tal lista de leitura, então, mas isso, tipo, isso é momentâneo, não tem perseverança. Vazio e não tem vida intelectual, portanto, né? Aí é uma outra coisa, a pessoa tá meio perdida aí. E aí, mas aí, né, você bem falou, a gente já ultrapassou aqui, vou fechar esse ponto do ler, e aí a gente, pelo menos da minha parte, eu já encaminho para o encerramento. Porque dentre todas as dicas que ele dá nessa quinta parte, né, sobre tomar notas, sobre descansar, sobre ler, eu acho interessante essa questão da leitura, que é a grande questão, o que ler, como ler, etc. Né? Então, ainda na minha observação, eu coloquei aqui, deve-se ler com parcimônia e inteligência, e não com paixão. Ler pouco, entre aspas, mas ler bem. E aí uma citação dele. A leitura desordenada não alimenta, entorpece o espírito. Torna-o incapaz de reflexão e concentração. E, por conseguinte, caí. Acho que a Isa caiu ou eu caí, será? Gente, comenta aí se quem tá online o troço ainda. Ou eu tô... Foi eu ou foi a Isa que caiu? Comentários aí, gente. Quem caiu? Fui eu. Voltou? Voltei. Tá. É que normalmente é a minha internet da Xuxa que dá problema aqui. Mas não foi a internet, foi no Instagram. Eu fui olhar os comentários e saí. Ah, tá. Então, beleza. Estou de volta. Maravilha. Então, como eu estava dizendo, né? Então, vou retomar aqui a citação. A leitura desordenada não alimenta, entorpece o espírito, torna-o incapaz de reflexão e concentração e, por conseguinte, de produção. Exterioriza-o no seu interior, se assim se pode dizer, e escraviza-o às imagens mentais, ao fluxo e refluxo das ideias que ele se limita a contemplar na atitude de simples espectador. E aí, por fim, a minha nota, de novo, agora intercalada aí com a citação. Então, quem quiser ter acesso a tudo isso, entra lá no Oliver Club. Um passeio antes da leitura. Né? Então, ele fala, por exemplo, em vez de você ficar preso nessa coisa mecânica, não, eu vou ler 100 livros por ano e vou ler 6 horas por dia. E aí, que nem você falou, e se marca uma reunião com o chefe, uma coisa... Ai, meu Deus, eu só vou conseguir ler 5 horas e 30 minutos hoje. Não vou conseguir ler às 6 horas. Que absurdo, meu Deus, é o fim dos tempos. Minha vida intelectual acabou. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Né? Então ele fala, por que você não faz um passeio antes da leitura? Para você inserir a leitura num contexto orgânico e não mecânico. Né? Então isso eu enfatizei muito esse aspecto. E aí não apenas a leitura, mas a vida intelectual. Então a vida intelectual não é você ficar na catacumba, na Torre de Marfim, enclausurado entre livros, e isso, não, porque eu leio tudo, eu faço tudo. Em conversas, a gente está exercendo uma vida intelectual. Pois é. Ao contemplar, porque ele fala que a verdade, ela tem a mesma raiz do bem. E o bem vai ter a mesma raiz da beleza, né? O bom, belo e verdadeiro. Sim. Então, a gente tem que estar submissa à verdade. Mas a beleza vai agregar. Então, você se permitir contemplar, né? E eu acho que o que a gente seleciona em termos culturais, e aí não só de leitura,
isso também vai influenciar o tipo de música que se ouve, o tipo de Com certeza. conversa que se tem, o tipo de... é o que ele fala dos jornais, né? Você fica ali preso o tempo todo na notícia do dia a dia e ainda em jornais que são totalmente, né, assim, enviesados. Gente, esquece, Mas esquece. mesmo se não for enviesado, é aquilo que eu E falo. mesmo se não for Eu vou enviesados, assim, abrir o meu canal no YouTube. Joe Biden vai sofrer impeachment amanhã. Um monte de gente vai receber a notificação, vai lá correndo. Eu vou ficar 2 horas falando groselha e o cara vai ficar pendurado lá. Uma bobagem, uma mentira, a notícia do dia, a hashtag do dia. E ele podia estar gastando essas 2 horas numa leitura valorosa. Hein? Mesmo quando, nesse aspecto, eu até demovo aí da questão ideológica. Infelizmente, a nossa galera está fazendo a mesma coisa. É o Joe exato. Biden, é o ministro do STF que vai ser impeachment. Não, nada disso vai acontecer, amigo. Esquece. Salva sua alma, esquece o resto. Aí você Claro que é. tocou no ponto que eu gostaria de trazer como meu fechamento, salva a sua alma. Ele coloca, né, o Sertiange, ele coloca nunca perder de vista a finalidade do estudo, a ampliação do nosso ser. E o ser não vai ser apenas a razão do intelecto, vai ser o corpo, que a gente precisa cuidar, né? Afinal de contas, é o que nos abriga, e vai ser o espírito. Então, salvar a alma vai muito além, né, de estar inserido nesse contexto de escolhas. E escolher é renunciar. Necessariamente, no momento que você faz a opção por A, você está renunciando no B. E o juízo de valor precisa estar presente para a gente saber escolher. Se a gente não tem um padrão, se a gente não tem um ideal, se a gente não tem conhecimento da verdade, como é que a gente vai fazer boas escolhas? Então, assim, eu sei que a gente acabou nem olhando tantos comentários. No momento que eu fui olhar, eu caí. Então, não vou nem me atrever a olhar, mas eu queria agradecer os comentários. Eu fui lendo à medida que eles foram chegando. Acho que tinha muito conteúdo, né? A gente não conseguiu abarcar todos os detalhes do livro, porque realmente é curtinho, mas é denso, vale muito a leitura. Mas eu queria deixar essa mensagem final. A gente não pode perder de vista a finalidade primordial, que é levar a nossa alma, edificar a nossa alma e ampliar o nosso ser. Perfeito. Eu queria também dar um destaque. Eu li os comentários, mas li aqui para mim, mas não li aqui durante a live. Queria agradecer a toda a audiência dessa. Acho que foi a audiência mais alta do meu perfil. Teve picos aí de 35 pessoas assistindo. Então foi muito legal. E, claro, muita gente vai ver depois e etc. Mas quero agradecer a todos que assistiram, participaram. A mãe e a irmã da Isa, que estão sempre aí fielmente acompanhando, corujando. Que já são suas fãs, viu? Queria dizer, tá, já são suas fãs. E, enfim, mas essa foi a última live do ano, né, André? Pelo menos nossa, o André deve ter mais 365 nos últimos dias. Se bobear, dia 31 de dezembro é sábado. Se bobear, eu tô aqui. É possível. A gente dá um alô, feliz ano novo pra galera. Mas com certeza no que vem a parceria continua. Eu, inclusive, já fiz uma proposta hoje para o André, que já leu o livro, mas já fez uma live, né, do livro. Isso é algo que me faz aceitar. É uma tendência de aceitar, porque aí fica mais fácil. É uma tendência de aceitar, porque não vai ser mais um para ser lido, né? Então, pensa com carinho. Pode deixar. Eu queria agradecer também os meus alunos. Eu não tenho família, mas tem os meus alunos, o Andrei e o Edson, que acompanharam aí a live. Estão curtindo aí aqui esse assunto diferente que a gente não consegue abordar na escola, infelizmente, né? Muito contexto louco de escola, mas me seguem aqui nas redes e estão prestigiando aí o meu trabalho. Legal. Então, queria agradecer a todos, agradecer você, Isa, pela parceria mais uma vez. Obrigada, sempre um prazer. Já deixar aí os votos de Feliz Natal, né? Não, calma, votos de Feliz Natal não, que amanhã é meu aniversário. Eu quero aniversário. De parabéns, então, parabéns primeiro. Feliz Natal depois. Calma. Mas é isso. Vamos seguir a ordem cronológica aqui, por favor. Mas, gente, muito obrigada pela participação, pelo engajamento aqui na nossa live. Fica a dica, a recomendação dessa leitura importantíssima, tá? E as próximas virão. Muito obrigada, André. Sempre um prazer conversar com você.
Abraço a A todos gente não aí. tirou foto, só uma foto. Ah, Peraí. vai lá, vai lá. Vai. Oi? Foi. Então tá Quase bom. caio de novo, mas foi. Obrigada, gente. Bom sábado. Tchau, tchau. Restinho de Até sábado. mais. Tchau.